Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um cientista político, doutor em sociologia, professor universitário. Nós vamos conversar com Francisco Araújo. Boa noite, doutor. Boa noite a todos os Doutor, é o seguinte, nós sabemos que o maranhense tem um profundo espírito de imitação. Até Halloween se faz aqui. O senhor acha que essas nossas passeatas, elas têm um objetivo? O senhor já descobriu qual é o objetivo ou é apenas o espírito de imitação do maranhense? Não tem a questão da imitação. Inclusive o movimento nas ruas, ele existe aqui desde 2011, fez 3 convocatórias sobre o combate à corrupção. As 2 primeiras não conseguiu levar mais do que 50 pessoas, a última já chegou em torno de 100 pessoas, que foi isso em 2011. Então, hoje, com a questão das redes sociais, não é só uma questão imitativa, é que as pessoas estavam nesse diálogo com esses outros movimentos que já estavam ocorrendo no Brasil. O senhor não acha que é meio vago combate à corrupção? Não é vago a partir do momento que as pessoas têm clareza do que é o efeito da corrupção, quando falta a questão do dinheiro público a ser investido nos serviços públicos. Então, as pessoas hoje têm uma leitura também um tanto quanto desprestigiosa da juventude. Eles estão informados. Então, hoje você tem um site, tem a Transparência Internacional, e todo mundo tem esses dados sobre a quantidade de dinheiro público desviado no Brasil. A própria CGU nos oferece um quadro muito bom sobre isso. Doutor, não falta dinheiro, falta vontade política, exato? Totalmente. A vontade política, o desprezo pela coisa pública ficou assim, num patamar muito elevado no Brasil. Então, os homens que deveriam ser homens públicos, homens investidos de uma postura de estadistas, sumiram. Então, virou uma corja de aventureiros, né, no campo. O senhor está usando a palavra corja. Corja. Porque não tem nenhum pudor. Então, como é que eu estou fazendo isso? Por conta já inúmeros registros que a gente vê, que não tem decência pública. Falta toda essa decência pública. Por exemplo, o senhor acha indecente um deputado federal ser condenado por mensalão e voltar para o Congresso? Do ponto de vista da moral, a ciência política trabalha muito com a questão da moral, da filosofia política. Mas, do ponto de vista da moralidade pública, sim, totalmente. É incompatível com a ideia republicana de governo de lei. Porque isso fere as leis e princípios que é da cultura cívica republicana. Uma pessoa que não trata bem a coisa pública não é merecedor de estar à frente da coisa pública. Doutor, preste bem atenção. Há muito tempo eu assisti um filme em que um computador adquiria raciocínio próprio, tinha autogestão e criou determinados caos. Agora nós estamos assistindo uma série de passeatas em que não existe uma liderança clara. A liderança seria a rede. O senhor não acha isso... Como o senhor analisa isso? Acha perigoso? Não. É o modo de vida hoje dessas pessoas. As pessoas não apreendem e não captam mais as informações como nós, por exemplo. Eu, que já sou da década de 60, sou de 66, eu tinha que ter um jornal. Sim. Eu tinha que ter o rádio e a televisão. Hoje, a internet, ela lhe dá tantas possibilidades do rádio, da televisão, do jornal, do livro e de tantas outras coisas. Então, se criou uma condição nova de apreensão da informação, de trato com ela. E num processo em que o controle das mídias tradicionais não pode cercar. Isso. Então, não adianta você dar uma versão aqui, porque daqui a pouco tem 100, 1000, 2000 outras versões que vão aparecer na internet. Algumas emissoras de TV, durante a Manifesto Direta Já, elas omitiam 80% das informações, porque não era benéfico a elas veicular isso. Mas hoje, elas cobrem totalmente o espaço, porque se não cobrar, você acha que a internet vai traí-las? Não, elas não vão só, elas vão ser denunciadas de forma, né,
bem clara. Não vai restar dúvida do uso manipulado da imagem dela. Porque ao passo que elas estão filmando, as pessoas que estão lá estão filmando quem está filmando. Exatamente para fazer uma censura, se for necessária, ou fazer o que a gente diz assim, um contraditório em relação à postura dela. Isso é espontâneo ou é uma indignação reprimida há muito tempo, seria isso? Não, isso vem sendo gestado. Tem muita gente que não acompanha redes sociais e que não está ligado, então está achando isso tudo muito novidade. Como eu já disse, em 2011 a gente fez passeata aqui nas ruas, chamaram para uma passeata para o combate à corrupção. Em Brasília teve essa manifestação que reuniu 15 mil pessoas na época de combate à corrupção. A indignação estava presente já há anos, há 5 anos que as pessoas estão reclamando, indignadas em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook. O senhor não acha, agora a presidente vai para a rede de TV e tenta umas soluções imediatistas, o que é muito próprio do Brasil, resolver as coisas de afogadilho. O senhor acha que esses referendos, esses plebiscitos que estão sendo pensados, isso se resolve? Não, não resolve, mas isso dá uma resposta aos cidadãos que estão na rua, de uma certa forma, querendo ver alguma ação desses governantes. Então, o que ocorreu no Brasil desde o processo de redemocratização? O processo de redemocratização foi abortado, na verdade. Então, quando chega a eleição do Tancredo Neves, e que logo em seguida assume o Sarney, há uma recomposição de todas as forças conservadoras no Brasil que estavam sendo, naquele momento, empurradas para fora. Isso aconteceu também na eleição do Lula. Não, isso eu estou falando do início do processo. Mas aconteceu também agora. Também. O Lula, ele ultrapassou o Fernando Henrique na forma de alimentar essas forças mais conservadoras. Ele fez uma verdadeira entrega. Ele abriu, loteou, aumentou o número de ministérios e a Dilma pegou essa herança. Isso aí é uma coisa que as pessoas têm que fazer. E a Dilma não tem o mesmo estilo do Lula. E isso tem desagradado também a tal da ampla base dela de sustentação, que também tem interesse em estar protestando. Esse apoio, é evidente que algumas vezes ele é conseguido através do mensalão, que aquilo não é novidade no Brasil. Alguns setores da imprensa trataram aquilo como se fosse inédito, não é? Aquilo acontece em todas as esferas, a gente sabe disso. O senhor acha que esse apoio ele é troca, sempre? Troca. Não. Às vezes, nem tão decente. O problema é exatamente o que está se trocando e a forma que está se trocando. Porque alianças existem na política, é próprio da política. Mas eu usei o termo troca. Não, então virou isso mesmo. Então a E é questão isso das que prebendas, exatamente. Como se chegou ao número tão exorbitante de ministérios? Você sabe que aí é uma sobreposição de competência de ministérios. O mais decente seria ter no máximo 20 ministérios. Então o que é que ocorre? Não é a forma, não é o sistema de governo presidencialista, não. Isso aí está na nossa cultura política, que é autoritária. Então não é uma questão porque há um presidencialismo de coalizão ou um presidencialismo do formato imperial. Não, é a nossa cultura política. O que é que ocorre? Vamos pegar uma referência histórica de presidencialismo, que é os Estados Unidos. O presidente, o americano, sempre faz um jogo. Se ele elege um presidente democrata, ele tende a fazer o Congresso republicano a maioria. E é o que está lá hoje. O que é que o presidente faz? Vai negociar com a oposição. A oposição faz parte de governo e democracia. Não é uma dádiva, nenhuma concessão. Então, o que é que ocorre aqui? Esse caráter autoritário não aceita oposição, porque não tem gosto de democracia. Então, não quer negociar, quer formar uma ampla base para impor tudo que de cima de uma forma que não tenha nenhuma contraposição. Esse é o nosso problema. Não é esse problema brasileiro e maranhense também? Certamente, o Maranhão, eu costumo dizer que ele acaba sendo a síntese das nossas misérias, tanto democrática como republicana. Especifique isso, por favor. A coisa pública que se confunde com a coisa privada, o nepotismo, que no Maranhão se estende pelas universidades,
que está na máquina, não só do governo do Estado, mas nos municípios. O Maranhão não é uma oligarquia, é uma rede de oligarquias, e isso é importante dizer. Tem famílias mandando em municípios aí há mais de 50 anos. Isso. Me diga uma coisa, doutor. Muito bem, essa coisa foi espontânea para acontecer, esse movimento, às vezes tem 400 passeatas acontecendo no Brasil todo simultaneamente. Isso foi resultado de rede, foi quase um movimento espontâneo. Para parar isto? Bem, os centros urbanos, sim, não de uma forma espontânea, tá? O restante do que está acontecendo, porque está tendo desdobramento e está tendo assim uma propagação. Essa propagação, nós não podemos saber se é o efeito imitação, vai ter um tempo a gente poder perceber isso. Essa parte urbana, dos centros urbanos, não foi espontâneo como as pessoas estão dizendo. Isso tem grupos, existem grupos, os grupos estão organizados, estavam na internet exatamente articulando isso. Grupos da sociedade, não grupos partidários. Não partidários. Não quer dizer que não tenha pessoas de partido. Sim. Há partidário, mas com causa, e pessoas claramente com interesse político, que não é uma coisa bizarra. No Brasil tentou se tirar do cidadão uma coisa que é própria do cidadão, que é política. Doutor, como cientista político, o senhor acredita, o senhor acha que há falência dos partidos, falência moral dos partidos? Não, mas o descrédito partidário não é um fenômeno só brasileiro, isso é no mundo. Isso aí já foi mapeado em todos os países, na Europa. O número de filiados foi caindo ano após ano, desde a década de 70. Né? A questão do partido é que o partido, a forma dele mais aprimorada, tinha uma base, que era a base socialista, que fundou o partido de massa, foi o movimento socialista, que criou aquele filiado de carteirinha. As pessoas não querem mais uma filiação de carteirinha, as pessoas querem se sentir livres para fazer uma escolha, vamos dizer assim, mais aprimorada, elas poderem ter uma maior possibilidade de escolha, de se movimentar nesse campo e ver o que é mais apropriado escolher. Doutor, como é que o senhor vê o comportamento dos políticos absolutamente ao contrário do que anuncia a sigla partidária? Comunistas, não sei o quê, o comportamento não é esse. O senhor responde no próximo bloco. Doutor, a pergunta foi, como é que o senhor vê a incoerência entre a sigla partidária e o comportamento dos políticos que pertencem a essa organização? Os partidos se tornaram máquinas eleitorais, então estão voltados exatamente para a questão da obtenção do cargo. Então nisso aí criou-se um vale-tudo. Então não atuam mais com base em programas nem projetos. Então, e usam mais a questão do marketing do que o debate e o diálogo com a sociedade. Então, o convencer não quer dizer exatamente eu lhe convencer de fazer algo, que eu tenha algo para lhe dar. Então, hoje, por isso é que há essa tamanha glamorização do marqueteiro. Então, o que vale é a barganha eleitoral para os partidos. Perdeu-se a finalidade de mediar os interesses da sociedade junto ao Estado e de representar esses interesses. Doutor, nesse plebiscito pensado, está sendo, uma das perguntas é se as campanhas elas têm que ser financiadas com dinheiro público, dinheiro privado ou dinheiro público-privado. Qual é a sua opinião pessoal? Isso aí também é uma ilusão, a gente tende a ter umas ilusões jurídicas. Se criar uma nova norma, as coisas vão mudar. O Estado já gasta muito com partidos. Então, o horário eleitoral, no período das eleições, quem banca? O Estado. As inserções da propaganda partidária, quem paga? O Estado. E tem o fundo partidário, que é uma verdadeira praga e um vício que nós temos que combater. Por quê? Muitos produzem siglas simplesmente para viver à custa dessa barganha que é o fundo partidário. Então, são entidades privadas que têm um cacique, um chefe, e que não são nada democráticas. A sociedade não tem acesso a esses partidos. E eles usam esses partidos para vender um horário eleitoral gratuito
que é pago pelo dinheiro do cidadão, né? E para fazer faz uma parte barganha. da barganha no instante Virou um comércio eleitoral. das coligações. Virou um comércio eleitoral. Então, o critério tem que ser alterado de acesso ao fundo partidário. Partido que não existe efetivamente na sociedade, que não tem atividade junto à sociedade, não poderia ter acesso ao fundo partidário. Muito menos partido sem representatividade, que não tem nenhuma efetividade parlamentar, não tem cadeira no parlamento, não tem no executivo, não tem a chefia do executivo e que aparece no período eleitoral exatamente para alugar seu horário na televisão. Doutor, alguns problemas são criados assim, para impedir o surgimento de partidecos. Mas aí, de repente, também uma liderança como Marina Silva, ela está tendo uma luta judicial grande para manter a ideia de criar tal rede. Isso não é uma faca de dois gumes, quer dizer, impede uma liderança como Marina? Eu não sou a favor de coibir a criação de partidos. Eu sou a favor de critério de participação, a qualificação. Eu acho que nós temos que ter algumas cláusulas de barreira, sim, que possam qualificar a participação e o acesso a determinados, vamos dizer assim, benefícios que são mantidos com o dinheiro público. O senhor disse no começo do bloco que essa dinheiro público, dinheiro privado, esse financiamento, isso é uma falácia. Qual seria, de fato, a solução? Porque essa pergunta parece que vai para o plebiscito, se ele houver. Qual seria a resposta correta? A questão, eu tenho receio do financiamento público, que vai onerar mais, né? Tirar mais recursos de investimento social para gastar em partido. Então, eu já falei ainda agora, nos últimos 10 anos, gastou 6 bilhões a propaganda eleitoral. Nos últimos 10 anos, dava para construir muito hospital e muita escola. Com propaganda eleitoral, propaganda partidária e o fundo partidário. Eu acho que tem que, primeiramente, é que se definir um teto de gasto de campanha. Porque isso aí é o maior elemento da corrupção política. Porque esse não teto do gasto se criou campanhas bilionárias, inclusive em municípios. Para que isso? Lavagem de dinheiro. O prefeito fica totalmente comprometido, como a gente já viu aqui no caso do Maranhão, com agiotas, com fornecedores e com tudo que não presta. Isso. Então, fica a máquina pública comprometida. Você fica pensando assim, então a gente está diante de um Estado máfia? Está bem parecido, porque fica loteado esses interesses privados e nem sempre lícitos, né? Que é a parte mais terrível disso tudo. Limitar o gasto de campanha, ter um teto, o financiamento público ser, por exemplo, como alguns países como o Japão. Você tem para todos e de forma igual um espaço para propaganda. Então, pregar cartaz. Então, vai ter o Muro X, na Avenida X, todos vão ter direito lá num espaçozinho para fazer isso. Então, me diga uma coisa. Nessa onda, que eu acho absolutamente... Eu gosto dessa existência dessa onda, acho ótimo. Acho que o Brasil está realmente acordando para usar um termo que está muito posto nos cartazes. Algum político pode surfar nessa onda? Ele vai cair. Se ele surfar, ele cai? Ele cai. Todos que tentaram barganhar estão apanhando muito na internet, sendo ridicularizados. Então não existe. Nem os partidos de extrema esquerda, antissistêmico, conseguiram se impor diante desse movimento. O senhor acha que, de fato, vai haver uma mudança? Como isso pode refletir nas urnas? Não, a dimensão do que vai ter... Isso não pode ser feito agora, não podemos mensurar, o desdobramento, tudo isso. Mas o que a gente pode ver atualmente, agora... Sim. Que é mais importante, porque a gente tende a reduzir a política, a participação cidadã, a resultado de urna. E isso foi um dos problemas. Sim, mas o resultado da urna é que cria ou não cria condições mas ideais. Tinha um outro problema no Brasil. Se eu não tenho hospital é porque a urna não negou isso. Se eu não tenho colégio é porque a urna negou. Mas aí a urna, quando você elege alguém, não o coloca lá simplesmente para não fazer nada. Isso é um ponto. E a sua participação política não terminou. Eu posso votar no senhor, mas amanhã eu quero que o senhor saia de lá. Por quê? Porque não corresponde a um ser e nem está, vamos dizer assim, desempenhando... O senhor é favorável ao parlamentarismo? Não, isso é outra falácia. Como é que o Feliciano chegou à presidência da... Sim.
Imagine da você comissão. quem pode chegar a ser um primeiro-ministro. Foi um acordo espúrio entre algumas siglas que deixaram a brecha para ele chegar. Mas respondendo a questão lá, que eu acho que ficou em aberta, Sim, desculpe, tá, interrompi. tanto do plebiscito, eu sou a favor de democracia semidireta, em que parte seja pelo parlamento, pelo legislativo, pelo representante, pelo executivo, e parte pela manifestação direta do cidadão. Inclusive, os 3 mecanismos de participação direta no Brasil, aí que está a nossa falência partidária, não foram de iniciativa de instituições como partido. A emenda 21 no processo de constituição, da Constituinte, quem puxou foi a Igreja Católica, que incluiu o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Então, é um absurdo. Os partidos se lançaram simplesmente num jogo de tomada de poder e de pilhagem do Estado, em alguns casos, que é esse loteamento. Não corresponder, não ser os populares. A outra questão de quanto a alguém querer surfar é que as pessoas estão conscientes do poder dela em termos cívicos. Então, o que há de novo nesse movimento? Primeiro, não é corporativista, que é uma das nossas pragas também. Ah, eu sou professor, vou para a rua. Ah, eu sou mototaxista, vou para a rua. Ah, eu sou engenheiro, vou para a rua. Ah, eu sou médico, vou para a rua. Não é isso. Não é estudante. Não é... A ação é uma ação cívica, de caráter cívico, aquilo que é necessário numa república. Então, é em torno de interesses comuns e do bem comum. Transporte, saúde, combate à corrupção, segurança. Veja bem, o judiciário, às vezes, eu tive aqui conversando um dia com o executivo, e ele colocou o judiciário sob suspeita. Porque determinados processos dormem em gavetas. Bom, isso tem efeito político. Aliás, isso é para ter efeito político. Isso me parece que essa onda ainda não molhou esse lado. Vai molhar. O judiciário, todo mundo sabe, inclusive nós temos um dispositivo terrível, que nem na Idade Média se tinha. O juiz que é condenado por algum crime, ele é aposentado compulsoriamente e fica recebendo. Quer dizer, o crime compensa. Não pode o judiciário ter como exemplo um condenado, uma pessoa que cometeu crime, que não correspondeu de forma adequada à função, ao cargo que ele estava investido e ficar aposentado recebendo dinheiro público. Doutor, eu disse uma frase antiquíssima, antiquíssima não, o inverso da frase. A frase, o crime não compensa. O senhor está dizendo, o crime compensa. Essa bolsa que está chamando bolsa bandida, que é uma remuneração para a família dos apenados, isso não seria uma forma de estimular? Porque eu estou desempregado, mata alguém, minha família passa a ganhar uma bolsa. Não seria esse raciocínio, não pode acontecer? A gente, quando fala de reforma política, a gente olha só o sistema eleitoral e partidário. Uma verdadeira reforma política é uma reforma do Estado, que compreende, inclusive, mexer nesses 3 poderes. O judiciário precisa ser reformulado. A ideia penal no Brasil precisa ser reformulada. Não só no Código, mudar o Código de Processo Penal, o Código Penal, isso aí não vai funcionar. Mas a própria ideia penal. Então, como política de Estado, o que é que a gente tem para combater a criminalidade? Então, vamos ver por parte. A justiça no Brasil, ela está num patamar ainda muito aquém de outras experiências. Então, a vítima é esquecida. E a viúva, que ficou com 3 filhos, seu marido para criar. Então, é um absurdo. Você tem que dar condições também para as vítimas. Então, a justiça, que hoje se chama restaurativa, que tem experiência, ela tende à pacificação. Não é só penalizar o indivíduo infrator, mas criar uma situação de paz, que ele compreenda a importância dele para a sociedade e que ele não vá reincidir no crime. E nisso você tem que ter foco também na vítima. Doutor, a impressão que eu tenho como jornalista, que toda ação administrativa, vou tirando a palavra política, toda ação administrativa, ela tem um cunho eleitoral. Melhor, vou trocar a palavra, um cunho eleitoreiro. Essa coisa da barganha imediata. Seria isso? O senhor responde no próximo bloco. Doutor, a pergunta foi, me parece como jornalista,
que todas essas providências administrativas são eleitoreiras. Sob uma visão científica, o senhor concorda com essa suspeita? As últimas que ocorreram, sim. Inclusive, o mecanismo de reeleição, que era para ser uma reforma política, não foi reforma política nenhuma, foi só para criar um dispositivo para o Fernando Henrique se reeleger. Por exemplo, agora mesmo o governo federal cria um cartão que dá R$5.000 de crédito para comprar TV, geladeira, fogão. Isso é eminentemente eleitoreiro. Isso aí devia ser proibido, porque isso não é uma política pública de combate à desigualdade. Não é. Inclusive porque já tem falhas no processo de distribuição da Minha Casa Minha Vida. Lá em Itapecuru, um cidadão recebeu a casa do Minha Casa Minha Vida e em seguida derrubou a casa todinha. Você acha que uma pessoa carente vai derrubar uma casa todinha para reconstruir? Isso quando a empresa não recebe para fazer em determinado município e faz em outro, criando problemas seríssimos. Mas, doutor, é o seguinte, tem alguns políticos, top de linha, vamos chamar assim, não de qualidade, mas de posição, tem uns políticos desaparecidos. Não, eles não estão opinando, eles não aparecem, eles se esconderam. Por exemplo, Lula. Cadê Lula? Sumiu. Tem gente procurando Lula em tudo. Mas procura-se. Procura-se o Lula. Por várias razões, inclusive. Não quer dizer que o Lula esteja na inércia. Ontem já começou a surgir nas redes sociais da militância ligada ao lulismo, que alguns denominam como lulismo, anunciando uma manifestação das centrais sindicais, que, todos sabem, sumiram das ruas. A CUT e outros mais. Elas vêm em que sentido? Que elas não estão na construção dessas manifestações. Não, elas vão pegar carona no momento para fazer barganhas corporativas. E certamente isso tem alguma coisa no sentido de um apoio a Lula. Então, Lula é possível surfar nessa onda? Com as centrais sindicais e querer barganhar de alguma forma. Inclusive, alguns cientistas políticos, né, já insinuaram que, na verdade, o Lula é que quer ser o candidato na próxima eleição. Vai trair a Dilma? Não se pode se dizer se é ou não traição, porque ninguém sabe qual é o acordo entre eles. Mas ela está trabalhando para a reeleição já. Ela está em campanha. O próprio Lula disse que ela é a candidata. Agora, saber onde é que eles estão falando a verdade ou não é difícil. Porque quando um político diz eu não sou candidato, é que ele é. Doutor, me diga uma coisa. O PT faliu. O PT surge de uma forma linda há 20, 25 anos, nem lembro quanto. Resultado exatamente disso, de uma onda, de uma coisa menor, de uma satisfação menor, e com objetivos muito claros, com uma ética muito exigente, e de repente ele se comporta contraditoriamente a tudo que ele pensou e disse. É a falência de um partido e essa falência, ela revela a falência do sistema político brasileiro? Não, o PT está onde todos já estavam. Sim. O que há? Só botou a farda. Ele só botou a farda. É porque ele tinha um discurso diferente. Só isso. Mas ele não faz nada de extravagante em relação ao DEM, ao PSDB, ao PMDB, que é uma das coisas mais inusitadas da história partidária, é o PMDB. Né? Agora, o PT, enquanto um programa, porque é um partido que o partido opera a partir de lógicas, a lógica do projeto. Todo partido quer o poder, quer estar à frente do poder. O PMDB não se preocupa com isso. Ele tem que estar lá barganhando alguma coisa, não estar à frente, na ponta. Não importa ser o presidente, importa ele ter ministérios. Então ele não trabalha, ele não cultiva um nome, uns representantes, não. E é uma máquina eleitoral, nitidamente eleitoral. Ele não faz coalizão. O PMDB trabalha dentro de uma coisa que os cientistas políticos chamam de consórcio partidário. Ele arranja forças para barganha. É um consórcio. Ele só quer ser copiloto. Ele quer barganhar junto ao Estado. Barganhar. Só. Somente. E isso, o PMDB não saiu mais, desde 85. Ele está no poder. Está no poder sempre,
não importa a coloração, porque não existe mais coloração. A outra questão do PT, morreu um tipo de programa partidário, que era aquele voltado para a ética. O petista, em cada 10 palavras, 8 era sobre ética na política. Isso sumiu. O PT continua fortíssimo do ponto de vista eleitoral, não se iludam. Por quê? Porque ele passou a ser um partido que não tem mais nenhuma restrição de aliança no campo político. Nenhuma. Ele faz aliança com quem puder. O Deus e o diabo. O interessa é o resultado eleitoral. E do ponto de vista eleitoral, e por estar hoje à frente de várias prefeituras, governo de estado e da presidência, ele tem um poder de barganha imenso do ponto de vista eleitoral. Doutor, essa ausência de uma ideologia, um objetivo mais claro, de uma preocupação com o povo e não com o poder, essa onda poderia mudar isso? Vai mudar. As próximas eleições, os candidatos eles vão ter mais uma preocupação. Isso já começa a se notar quando eles tendem a se justificar. Por exemplo, não tinha pauta, nunca tinha tempo. De repente, votaram um monte de coisa e entrou em pauta. Me dá, a mim, como cidadão, um pouco muito de alegria e um pouco de vergonha quando eu sinto, foi revogado os 20%, quer dizer, podia ser revogado isso? É claro que podia. Então, por que colocaram? Observe bem, temos gastos absurdos. Uma sétima economia, como é que você tem transporte e saúde? Vou lhe dizer, salários exorbitantes de político, um número exorbitante de político. Uma cidade com 3 mil habitantes ter 9 vereadores. Em vários países do mundo, e mais desenvolvidos, em termos de qualidade de vida, você tem 4. Vereador não é remunerado. Tem que acabar com a remuneração de vereador. Tem que reduzir, no mínimo, em 30%. E isso não é de agora. Isso há 4 anos que estamos em rede tentando fazer um abaixo-assinado para tentar impedir esse salário exorbitante de parlamentares. 14º, 15º salário, só aí já teria bastante dinheiro para a saúde. Mas, doutor, veja bem, o vereador é o vaqueiro do voto. É ele que cuida do rebanho ali, que está todo dia junto, para depois ele barganhar com o deputado. Gostei desse termo, vaqueiro do voto. Pois é, ele depois vai barganhar com o deputado estadual, federal, governador. Eu coloquei num livro escrito, tendo uma ideia de que o vereador não deveria ser remunerado. 41 vereadores em São Luís. Eles não trabalham segunda, eles não trabalham sexta. Se eles trabalharem segunda-feira, é sessão extraordinária. Então, o senhor não acha isso um absurdo? Por que isso não vai para a onda também? Bota isso na rede, tira esses caras da rede, eles estão na rede. Eles é que estão na rede, doutor, dormindo em berço esplêndido. Isso está. A redução, esse movimento também tem em pauta a questão da redução do salário dos políticos. Tem que reduzir no mínimo em 20%. Mas há de quem queira um corte em 50% e salário de R$100 mil, parlamentar. E você vê, toda vez que cria-se um município, que é outra coisa vergonhosa que se começou, virou um mercado de criar município. Você tira mais investimento do setor social, porque você vai ter que sustentar o gabinete, o carro, o cafezinho, a Câmara de vereadores, o prefeito, e aí todo um conjunto de pessoas, tudo. O São Luís aumentou para 41, para quê mesmo? Você disse, segunda-feira eles não trabalham. Tem gente que passou 4 anos nesse 8 anos, não fez absolutamente nada, não fez proposta nenhuma, não criou discussão nenhuma, não chamaram praticamente para as audiências mais cruciais e importantes. Várias coisas precisam ser investigadas no poder público. Eu digo uma coisa importante aqui em São Luís, que é o debate em torno do abastecimento de água. Qual é o vereador que está puxando isso? A CAIMA é do governo do estado, mas a concessão é do município. Mas o vereador não toma conhecimento. Eu acho que alguns vereadores nem sabem disso, doutor. É muito provável que a maioria deles nem tomem conhecimento, ou não saibam disso. Eu não aposto tanto na ignorância como na má-fé. Eu não aposto na ignorância, não. Tem gente aí que a gente olha assim e diz, mas fulano, como é que ele pode ser vereador? Mas tem uma assessoria muito boa.
Por que não faz, cara? O comprometimento, aquilo que eu estava falando. Esse vício que caiu na política, essas campanhas caras, quem são os financiadores, e o engessamento. Parlamentar, hoje em dia, vai para o executivo ser secretário. Isso é uma coisa que tem que acabar. Até pela questão, porque nós utilizamos um sistema de separação de poderes, de uma forma rígida. Se vai participar do governo, que perca o mandato, definitivamente. Renuncie. Porque é o seguinte, se alguém se propõe ser deputado, é porque, na verdade, ele está querendo representar uma parcela do povo. Então, ele renuncia para ser secretário, fica meio estranho. O senhor não concorda? Muito estranho. Aí, o que é que isso acontece? Ele não poderia renunciar. Do que ficar esse jogo agora. Aí eu vou olha só como cria tira a autonomia do legislativo. Não, mas eu vou te dar uma vaga. Aí eu vou ocupar e fico o suplente dele. O senhor não acha que a oposição no Brasil e no Maranhão, ela é muito omissa, ela não tem consciência de que se opor é participar? A oposição é necessária em qualquer democracia. Sim, mas a nossa oposição, ela não participa. Não, ela traz equívocos seculares. Primeiro, o liberalismo no Brasil mal foi compreendido do ponto de vista político. E a esquerda também é equivocada, porque ela não consegue nem perceber que ela é só o social-democrata na Europa. Sei. Se você pega o programa do Partido Liberal inglês, você vai ver que é o que está em pauta aqui da senhor Fernando Henrique Cardoso. É. Então, não, da esquerda mesmo. Da esquerda mesmo. Você leva até a ponta todinha desse lado. Toda a ponta. Então, o que é que ocorre muito hoje em dia e que é complicado, muito sério, que a gente vê sério no Brasil? Os partidos, enquanto oposição, eles não têm projeto. Me digam, qual é a proposta do PSDB para uma reforma tributária? Eles não têm nenhum projeto, nem para a reforma tributária, nem política. Que nenhuma. Então, isso é papel da oposição. A oposição é para participar da governabilidade no seu todo. A ausência de um projeto do governo, ou não muito bom do governo, a oposição tem que apresentar isso, porque ela está em defesa da sociedade. Olha, nós podemos fazer essa reforma. Não existe, é só ser contra. Mas, doutor, aí entra uma questão séria. Faltou a oposição do Maranhão. Isso. A oposição do Maranhão, eu a classifico como oposição fã. Fã. Não só omissão cúmplice, como ela é fã. Eles são os maiores enaltecedores do Sarney. Como? Eles não conseguem agir de forma cívica, a não ser dizendo que é anti-Sarney. Eles não agem. Eles não têm conteúdo. Então, eles são só o Parecem contrário do ou não Sarney. tem? Não tem. Eles não têm conteúdo. Não tem. É a coisa quase pessoal, só implicância. Não gosto do personificado demais. Como é que você quer despersonificar uma política em que você só trata da forma personificada? Eu não gosto do bigode de Sarney, pronto, é uma postura política. Eu queria que me dissesse assim claramente, como é que vai se resolver, falando em termos locais, a questão da qualificação da mão de obra? O que concretamente vai ser feito no próximo governo que não seja Sarney? Como isso vai ser feito, com quais recursos, quais medidas? Um ponto. Quais os quadros que vão ocupar essa máquina que está, né, vamos dizer assim, inchada? Quais são os quadros? De onde vem essa gente? Veja bem, doutor, aqui no Maranhão, vamos pegar o caso do Maranhão específico. As ações governamentais todas, elas trazem implícito a ausência de um projeto maior. Elas são pontuais e respondem a determinado solicitação, requerimento, necessidade, interesse de uma faixa política. Para encerrar a nossa entrevista aqui, infelizmente, esse papo eu deveria, até quero que o senhor volte aqui, como isso pode ser solucionado? Como a ciência política poderia tratar disso? A questão da continuidade. Esse viés meramente eleitoreiro é realmente um complicador. Não tem continuidade administrativa.
Então, se independente se foi bom ou não do que ocorreu na gestão anterior, o cara não dá continuidade porque foi da gestão anterior. Certo. Então, não tem uma avaliação anterior. Outra coisa, tem uma ausência, aqui principalmente, que é uma coisa que se chama já na Europa, de gestão de mudança. Você vai mudar o corpo administrativo de assessoria, você tem que fazer isso de uma forma muito responsável, que é a questão de fazer uma gestão de como é que você vai mexer nesses agentes estatais que estão coordenando à frente da máquina Só para pública. encerrar, o senhor acha que não tem responsabilidade pública? Nenhuma. Hoje não, por falta exatamente de leis mais rígidas e por conta da impunidade. Aí entra o judiciário. A segunda instância no Brasil se tornou uma coisa muito problemática. É preciso rever isso. Porque aí fica aquele jogo de liminares, ele fica voltando, Recursos. ao recurso. Esse também, o número de recursos, em nome da ampla defesa, se tornou uma coisa perigosa no Brasil, que acaba a justiça não operando como deveria. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu acho até que vou pedir à produção para o senhor voltar mais uma vez e fique com as câmeras e fale para os seus alunos e para a cidade de São Luís. Muito obrigado. Eu quero que todos que estão indo para a manifestação façam de uma forma cívica, responsável, focado no que é mais importante, que é o interesse comum e o bem comum de todos. Muito obrigado, telespectador, e agradecer o convite. Eu adorei lhe conhecer. Obrigado. Obrigado. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. E até outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.